Oi, então boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Jane. Essa foi uma forma que a gente encontrou de estar junto com vocês hoje nessa parceria da Universidade Federal da Fronteira Sul e o Sintraf e a FETRAF de Santa Catarina. Então, com essa parceria, a gente tem feito um movimento bem bacana de saúde com a população rural, trazendo algumas temáticas de interesse que a gente tem, né, em comum, levando os alunos e estudantes do curso de medicina por meio da extensão. Infelizmente, hoje a gente não pôde estar pessoalmente, mas espero que vocês aproveitem, então, o conteúdo do vídeo. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato, mandar para nós alguma mensagem, enfim, fiquem à vontade. Boa tarde, meu nome é Vitor, eu sou um estudante de medicina da Universidade da Fronteira Sul e estou na terceira fase e a gente iria, então, aí no dia 17 de outubro para ter uma conversa com vocês sobre hipertensão, a pressão alta. Mas, infelizmente, por alguns motivos climáticos, a gente não conseguiu. Então, a gente pensou como é que a gente poderia levar isso para vocês, sendo que a gente não conseguiu ir aí presencialmente. A gente teve ideias, então, de fazer um videozinho. Com tudo que a gente ia falar aí presencialmente para vocês, a gente vai falar aqui no videozinho. Tem os nossos slides, que vão ser disponibilizados se vocês quiserem ler, mas o mais importante a gente vai falar mesmo. Também vamos enviar um caça-palavras, uns folderzinhos que a gente preferia fazer com vocês, mas infelizmente não foi possível. Então eu vou começar falando basicamente o que é a pressão alta, né? Os meus colegas eles vão se aprofundar em outros termos próprios da pressão alta depois, outros objetivos, mas eu vou explicar como é que ela funciona e o que ela causa dentro do seu corpo, o que causa ela, na verdade. Então, basicamente, é bom pensar que a pressão alta ela é um aumento da velocidade do teu sangue. Então, o seu sangue dentro de você está correndo mais rápido do que deveria. Isso vai causar diversos outros problemas que meus colegas vão entrar mais detalhes depois e eu vou explicar por que a velocidade desse sangue aumenta. Então, basicamente, fica mais fácil se vocês pensarem que o nosso sistema é como se fosse uma torneira e uma mangueira. A mangueira, então, são os vasos sanguíneos, que seriam nossas veias e artérias que estão em todo o nosso corpo. E a torneira, ela é o nosso coração que fica bombeando o sangue para mandar para a mangueira, que seriam os vasos. Então, tem duas coisas que podem aumentar a velocidade que a água sai da mangueira. Que é quando você fecha um pouquinho a mangueira, então a água ela tem menos espaço para correr e ela continua saindo o mesmo tanto de água da torneira, então ela tem que sair mais rápido. Ou quando você abre mais a torneira, que seria quando seu coração bombeia mais sangue do que deveria. Então, o que vai causar esse menos espaço para o sangue percorrer? Tem diversos fatores, né? E um deles é o acúmulo de gorduras. Por quê? Aqui tem uma peça para mostrar para vocês de como são os nossos vasos sanguíneos, né? Aqui nós temos uma veia, aqui nós temos uma artéria e aqui uma veia, só que ela está aberta para olhar por dentro. Então, os nossos vasos sanguíneos, as nossas veias e artérias, elas têm diversas camadas aqui que dá para ver. E o sangue ele vai passar aqui por dentro. Então, é notável a grossura que são essas camadas na artéria, né? E essa camada, ela pode fechar mais esse espaço de dentro ou ela pode abrir também. Por causa que aqui ao redor nós temos um músculo que pode ser relaxado ou contraído. E o que vai causar essa contração, que seria quando ele fecha mais, então ele vai diminuir o espaço para o sangue passar aqui no meio. Geralmente pode ser causado pelo cigarro. O cigarro ele vai prejudicar essas células que estão aqui, essa camada mais interna, que é onde o sangue passa, e essa camada ela produz uma substância que vai ajudar essa próxima camada muscular a relaxar. Então ela vai ajudar o vaso sanguíneo a abrir, ter mais espaço para o sangue passar, diminuindo então a pressão. Então, quando essa substância, essa parede, ela é prejudicada pelo cigarro, ela vai deixar de produzir essa substância, com que vai fazer com que essa camada aqui ela não abra, ela diminua, fazendo com que o espaço para o sangue passar seja menor. E outra coisa que também pode causar a pressão alta é quando fica alguma coisa presa aqui dentro, diminuindo o espaço que o sangue tem para passar. Que no caso, então, seria uma dieta com gorduras, porque a gordura, aos pouquinhos, ela vai acumulando aqui dentro. E também principalmente nas veias, porque aqui as veias elas têm umas válvulazinhas e para ficar preso gordura aqui entre essas válvulazinhas é muito mais fácil. Então essa gordura que vai se juntando ali cada vez mais, ela vai diminuindo o espaço que o sangue tem para passar.
aumentando a pressão. E outra coisa que eu falei antes, que pode também ajudar a aumentar a velocidade do sangue, é os batimentos cardíacos, quanto que o teu coração está bombeando o sangue. Então, basicamente, o nosso corpo ele tem meio que duas funções. A gente o nosso cérebro tem a função de ou a gente fica nervoso ou a gente fica mais relaxado. E quando a gente fica mais nervoso, ocorre diversas mudanças no nosso corpo e uma delas aumenta os nossos batimentos cardíacos, ou seja, o nosso coração ele bate mais quando a gente fica nervoso. E como ele bate mais, ele está bombeando mais sangue, o que aumenta a velocidade que o nosso sangue tem que percorrer para dar toda a volta do nosso corpo e voltar para o coração, porque ele está batendo mais. Então, uma pessoa que ela fica nervosa muito facilmente ou que ela está sempre nervosa, os batimentos cardíacos dela, a frequência que o coração dela bate, vai aumentar por coisas muito menores do que normalmente uma pessoa aumentaria. Porque o sistema dessa pessoa ele já vai estar acostumado a ficar nervoso. Então fica muito mais fácil, muito mais comum o sistema dela começar o coração bater mais rápido porque é uma coisa mais frequente dessa pessoa. Então o nervosismo, o estresse, ele também pode aumentar a pressão da pessoa. E então, na minha parte é isso, eu vou passar para os meus colegas que vão entrar mais em outras partes para conversar com vocês. Agora a gente vai falar um pouco sobre os fatores de risco da hipertensão. O primeiro deles, que a gente pode citar, é o sedentarismo e inatividade física. A falta de exercícios físicos e atividade física, ela vai reduzir a capacidade do coração e dos vasos sanguíneos de funcionarem adequadamente. Outro fator também é a alimentação inadequada com excesso de sal, gordura e açúcar. O consumo elevado de sal, ele vai fazer com que o organismo ele retenha mais água, aumentando então o volume de sangue e, consequentemente, a pressão arterial. Além disso, dietas ricas em gorduras, açúcares, também vão contribuir para um ganho de peso e acúmulo de gordura nas artérias. A obesidade e sobrepeso também é outro fator de risco, porque o excesso de peso ele vai exigir maior trabalho do coração e ele está associado também a alterações hormonais, que vão favorecer o aumento da pressão. Outro fator é a pressão alta não tratada. Então, quando uma pressão alta ela não é diagnosticada, ou então ela não recebe o tratamento adequado, ela vai tender a se agravar e causar danos em órgãos como o coração, o cérebro e os rins. Colesterol alto também é outro fator de risco. O colesterol alto, principalmente aquele que vocês provavelmente conhecem por colesterol ruim, ele pode acabar se acumulando nas paredes das artérias, dificultando então a passagem do sangue e aumentando a pressão. Outro fator é também a diabetes. O excesso de glicose no sangue ele pode prejudicar os vasos sanguíneos e os rins, interferindo no controle da pressão arterial e aumentando o risco de complicações cardiovasculares. Outro fator de risco ainda é o tabagismo. Então, o cigarro ele provoca a contração dos vasos sanguíneos e ele vai liberar substâncias que aumentam a pressão, além de causar inflamação e danos diretos no sistema cardiovascular. Outro fator de risco é o consumo excessivo de álcool. O uso frequente e em grandes quantidades de bebidas alcoólicas, ele vai elevar a pressão e com o tempo ele pode causar também a hipertensão crônica, além de sobrecarregar o fígado e o coração. Boa tarde, meu nome é Meline e eu vou falar com vocês um pouco sobre os sinais de alerta. Então, como alguns de vocês provavelmente devem ter hipertensão, algum desses sintomas já vai ser de conhecimento de vocês. Um desses sintomas, a hipertensão é um tipo de doença que ela é silenciosa. Então, muitas vezes, quando a pessoa tem um sintoma, ela já está num caso bem grave. Um dos principais sintomas da hipertensão vai ser uma dor na nuca muito forte e dor de cabeça. Além disso, a pessoa ela pode ter uma visão turva e mais embaçada, porque a hipertensão, além de atacar o coração e as veias, ela também ataca outros órgãos como os olhos, então esse é um sintoma. Além disso, pode ter sangramento nasal, palpitações, cansaço excessivo, zumbidos no ouvido e inchaço nas pernas.
Então, sempre que tu tiver um sintoma desse, recomenda-se procurar um médico rapidamente. Oi pessoal, meu nome é Carla e hoje eu vou estar explicando as potenciais complicações que podem ocorrer devido à hipertensão arterial sistêmica. Então, algo que a gente tem que prestar muita atenção é que pode ocorrer esse dano em vários órgãos, como eu vou comentar aqui para vocês, mas esse dano ele pode estar acontecendo num nível microscópico. Então, aqui em artérias e veias muito pequenas, né? E aí a gente pode não estar sentindo nada, não estar vendo nada, mas a gente está tendo esse dano e que pode chegar em um nível mais grave, né? Então, algo que pode acontecer no coração, que eu vou explicar para vocês. Como a gente tem essa pressão aumentada, o que acontece é que esse músculo, ele vai aumentar de tamanho, ele vai hipertrofiar, ele vai crescer. Tá vendo que a gente tem uma parede aqui, ó, que ela não é tão espessa. E aí ela vai crescer para vencer essa pressão que vai estar passando aqui dentro, e isso pode ocasionar em arritmias. Então, o coração ele não vai bater no ritmo que ele tem que bater. Uma outra coisa que pode acontecer também é o infarto. Então, se a gente tem uma placa de gordura, geralmente, né, nas artérias, o que pode acontecer é que ela pode ocluir esse vaso e dessa forma não vai levar o sangue, não vai levar o oxigênio e esse pedaço de tecido aqui que seria suprido por esse sangue não vai estar recebendo e ele vai morrer. Então, a gente tem o infarto de alguma região desse órgão muito importante, que é o nosso coração. E aí, esse infarto, ele pode acometer uma área muito pequena. E você pode sentir uma angina, por exemplo, que é uma dor no peito. Ou pode ser algo mais grave, né? E aí você realmente precise chamar a emergência. Então, importante ficar atento a essas complicações e também os sinais, né? Que o nosso corpo pode apresentar. Uma outra consequência da hipertensão arterial são aneurismas, que é o quê? É uma dilatação desses vasos, mas é uma dilatação perigosa. Por quê? Porque esse vaso ele pode dilatar e ele pode romper. Então, algo que é muito comum é a dissecção de aorta. Então, essa daqui é a aorta. Ela é uma artéria bem calibrosa, a mais calibrosa do nosso corpo, aqui. E se acontecer uma dilatação anormal e uma pequena ruptura desse vaso, pode vazar sangue entre camadas aqui. E aí você vai ter também uma disfunção e um problema grave, né? É uma questão bem grave a dissecção de aorta. E aí eu trouxe para vocês também o nosso cérebro, que também tem vasos e artérias que vão irrigar tanto internamente, dentro da calota craniana, quanto aqui por fora. E aí, o que pode acontecer, o mais comum que a gente conhece, né, é o derrame, que é o famoso AVC. E o AVC ele pode acontecer tanto por uma isquemia, ou seja, também um bloqueio dessas veias e artérias, ou pode acontecer por um AVC hemorrágico, que é quando a gente tem essa dilatação anormal e vai ocorrer o vazamento desse sangue para fora do vaso. Nos rins, a gente tem a insuficiência renal crônica, que pode acontecer devido ao acúmulo dessas lesões nos vasos que estão no rim, né, que vai filtrar esse sangue. Então, a gente tem vários mecanismos que vão lesionar ali e você vai perdendo a lesão e você vai perdendo a função do rim com o tempo. E isso pode levar até uma diálise. Por isso que é importante a gente se cuidar para evitar essas complicações que podem acontecer. E nos olhos, que também é um sinal muito importante, que a gente pode ter a visão embaçada, sentir essa perda da acuidade visual, que a gente chama, né, que é a redução da visão, ou até a perda total. E isso é uma complicação dos vasos, né? Então, bem como o Vitor explicou para vocês, que a gente tem a artéria e os vasos sanguíneos, pode acontecer uma obstrução desses vasos, né? E não irrigar a retina. E aí, se não chegar sangue na retina, a gente também vai perder a função ali dos nossos olhos, então, de enxergar.